nós temos aqui presenças ilustres, nossos queridos convidados, amigos, parceiros e clientes, tá? Nós estamos aqui hoje com o Cristiano Castilhos, diretor jurídico da construtora Queiroz Galvão. Nós temos o Danilo Veras, sócio da Garim Infraestrutura. E nós temos aqui também o nosso presidente, Luiz Henrique Valdez, que é o presidente da ANUT. Importantes aí players do mercado de infraestrutura que vão aí hoje nos brindar com a sua experiência, com as suas discussões aí do setor nesse período aí de crise, de pandemia e também com algumas perspectivas futuras, né? Pedro, você quer aí saudar os nossos convidados? Com certeza, Cristiano, bem-vindo, obrigado, amigo da casa de longa data. Seja bem-vindo, time todo de todos. Nos conhecemos recentemente, espero que seja uma relação duradoura. E Valdez, muito obrigado também pela participação, amigo de trincheira aí de discussões jurídicas e regulatórias aí de transporte rodoviário, né? Vão todos aí ajudar a gente com sua experiência e técnica para enfrentar os assuntos aí de Covid. Mal saiu da discussão de frete com o Valdez, já está entrando em discussão de pandemia. Bom, já que vocês estão quentes aí com discussão de rodovia, eu queria começar com o Valdez, enfim, até se ele quiser, a gente combina assim de fazer, se quiser fazer uma primeira apresentação, até da ANUT, embora não precise, mas a gente combina de já engatar aqui para a gente otimizar a nossa conversa, que certamente virão muitas questões e até do chat. Eu já queria introduzir uma questão aqui com o Valdez, que é muito sensível para a gente, e a gente vê que acontece em muitos setores, né? Setores regulados e não regulados, que a gente trabalha, né? Que é a questão dos pedágios, das cancelas, né? Das gratuidades ou das reduções, né? De acordo com a NTT, né, Valdez, enfim, já houve redução de 28%, quase 30% do tráfego de veículos pesados e 70% de veículos leves já com o início da pandemia, né? E isso pode mudar, pode aumentar lá para esses meses aí que ainda vem de pandemia, de lockdown em alguns estados, né? Com os sistemas mais rígidos. Mas como se não bastasse essa redução da demanda, né, de serviços, a gente vê aí vários projetos legislativos, né, legislativo estadual e também federal e também do Congresso, propondo cancela livre, né? E aí, como é que fica essa questão nas concessões rodoviárias? A ANUT está se posicionando com relação a isso? Como é que está a tua visão? Bom, Adriana e Pedro, muito obrigado pelo convite. É uma bela oportunidade de nós conversarmos a respeito deste tema e de vários outros aí da logística brasileira. E também ao Danilo e ao Cristiano, também essa oportunidade de nós colocarmos nossas posições. A ANUT, só para contextualizar, ela representa 32 grupos empresariais, aí vai desde siderurgia, energia, do agronegócio e de outros setores, e nós movimentamos em torno de 350 a 400 milhões de toneladas por ano entre produtos e insumos. E, portanto, a logística para nós é fundamental. Nós temos, inclusive, empresas que associadas, e a logística muitas vezes é mais cara do que o valor do produto. Então, para vocês terem ideia da importância que a gente leva sobre esse tema. Especificamente sobre pedágio, nós somos contra todos os PLs de cancelamento, de levantar cancela, de gratuidades, etc. Absolutamente contra. Primeiro, por uma razão econômica, porque senão você estaria levando um prejuízo a essas concessionárias brutais,
e depois, do ponto de vista legal, porque como é que a gente vai rasgar um contrato que foi assinado e simplesmente dizer agora não vale, vai valer outra coisa? Isso levaria a uma insegurança jurídica, uma falta de credibilidade, não só para a rodovia, mas para todos os outros setores da economia que têm contratos de concessão. Nós fomos instados até a apoiar determinados projetos mas nós nos posicionamos contra. Agora, achamos, e podemos detalhar depois, que poderia haver, neste período aí de pandemia, uma redução no valor do pedágio. Isso nós chegamos até a propor uma formatação para isso, tá? Isso a gente pode detalhar depois. E por que isso? Porque nós temos empresas, como você falou, hoje nós temos, qual o cenário que nós trabalhamos hoje? Uma demanda que vai cair no mínimo 30%. Nós temos empresas associadas que simplesmente vão fechar, ou já fecharam as portas, trancaram o cadeado, e eu posso dar o exemplo que vocês sabem da indústria siderúrgica, que fechou uma unidade em São Paulo, o Grupo Gerdau está fechando, abafando fornos, não é? O fluxo de caixa dessas empresas vai para zero ou negativo, então eles não têm como pagar numa forma igual a que paga em umas condições normais, não é? Então, nós atuamos do lado do fluxo de caixa das empresas, tentando amenizar essa situação, né? E, por outro lado, entendendo que eu tenho também os fornecedores de serviços, como são esses contratos, para que a gente também não possa levar a uma inviabilidade desse negócio, né? Nós pagamos, os usuários pagam 22 bilhões de reais por ano para as concessões rodoviárias, né? 22 bilhões, dos quais 5 bilhões está entre impostos, em torno de 5 a 7 bilhões de operação, e a diferença é lucro e investimentos. Então, nós estamos falando que em torno de 25% do pedágio é imposto, é tributo. Tá? E um segundo aspecto, quando nós fazemos o cálculo da tarifa de pedágio, nós projetamos um plano de investimento do ano 1 ao ano 30, por exemplo. E eu pergunto, com uma queda de demanda que você referiu, Adriana, de perto de 30%, será que eu vou precisar das obras que foram projetadas lá para o ano 20, 2040, 2000 e assim por diante? Quer dizer, provavelmente não, porque nós simulamos aqui, só para vocês terem ideia, se nós pegarmos a projeção de tráfego, por exemplo, de uma BR que está em audiência pública, reduzirmos em torno de 30% no ano 0, no ano 1, a partida, e colocarmos a mesma taxa de crescimento que está lá no PER, que é de 3% ao ano em média, nós só vamos alcançar o tráfego projetado entre o ano 10 e o ano 12. Portanto, eu fiz uma projeção de obra baseado no tráfego que não vai existir. E aí, eu insisto em ter essa obra em que eu vou pagar, o usuário vai pagar desde o ano 1 essa obra, a hora que eu pago o primeiro pedágio, eu estou pagando a obra do ano 30. Está tudo no fluxo de caixa. Então, eu acho que nós não deveríamos simplesmente zerar o pedágio, mas eu acho que poderia-se ter um equilíbrio, uma tentativa de equilíbrio, mantendo as condições operacionais do pedágio, mas dando um fôlego também às empresas por um determinado tempo para esse ajuste de contrato. Adriana, você está com o microfone fechado.
Ah, pronto, é a administrador que tem que me abrir aqui. Eu estou pensando o seguinte, o setor de infraestrutura, né, ele é um guarda-chuva imenso, né? A gente está falando aqui, você colocou muito bem, e muito bem entendido, né, a questão do rodoviário. Mas aí a gente tem o ferroviário com outra realidade, o portuário, o aéreo com outra realidade, e aí a gente vai para energia, telecom, cada um com uma realidade, né? E aí eu pergunto para o Veras, que, enfim, a Garim trabalha muito sobre a perspectiva, né, do investidor, sobre a perspectiva financeira mesmo. Como é que é isso? Como é que a gente reúne tanta especificidade, né, financeira? Como é que a gente reúne tanta questão financeira gerada pela crise nas concessões, considerando as peculiaridades de cada uma? Óbvio que não vai existir uma fórmula única, cada efeito, cada questão financeira vai agir em cada concessão, em cada setor de uma maneira. Você tem como dar uma visão financeira para a gente, Veras? Bom, pessoal, agora oficialmente, boa tarde a todos. Né? Adriana, obrigado pelo espaço, Pedro também. Luiz, prazer conhecê-lo. Acho que a gente já teve com certeza em eventos juntos e é sempre bom debater com vocês, um elo importantíssimo da cadeia. O Cristiano também, enfim, profissional de longa data que a gente se conhece e vem construindo coisas. Aproveito para saudar também os ouvintes aqui, os participantes. Vejo que tem vários ex-colegas meus das casas por onde eu passei, né, por quem eu nutro muito carinho. Essa pergunta, ela não é uma pergunta simples, né? Assim, acho que para contextualizar um pouco a questão, assim, vou posicionar primeiro onde que a Garim está, né? A Garim, ela é, enfim, uma gestora de recursos. A gente tem alguns serviços, dentre eles o serviço do qual eu hoje sou o head, que é a consultoria, né? E basicamente, a gente faz uma consultoria estratégica financeira para tanto estruturação, reposicionamento ou, eventualmente, litígio, como é o caso de reequilíbrios econômicos financeiros, etc. Então, a gente acaba olhando de forma transversal a infraestrutura brasileira, né? Do ponto de vista econômico, estritamente falando, né, a gente está vendo que alguns setores de infraestrutura reagem mais rapidamente de forma negativa a esse estímulo, né? E aqui é muito difícil a gente falar alguma coisa muito nova, porque todos os webinars que estão vindo estão colocando bastante essa ordem, né? Ou seja, ficou muito claro que o setor de combustíveis ficou machucado, né, nesse ano, e não só pela questão do Covid, né? O Covid foi a retração da demanda, mas a gente teve também, no setor específico de combustíveis, uma discussão de oferta, né, que foi uma briga entre a Arábia Saudita, Rússia e os países produtores, que também, enfim, você tem uma tempestade quase que perfeita nesse setor, isso tem que ser visto com essa perspectiva. A gente tem o setor de rodovias, né, que também está carregado por isso, a mudança do comportamento e a discussão moderna agora do novo normal, né? O que será esse novo patamar de utilização dessas rodovias? E isso acontece também num setor que não é exatamente o mesmo, mas que sofre com algo semelhante, que é o setor aeroportuário. Ou seja, como é que vai ser o comportamento futuro da utilização dessas infraestruturas? E aí a gente tem alguns indicativos. Eu vou pegar os principais, assim, ou pelo menos as impressões iniciais, para a gente também, enfim, abrir espaço para a turma poder, de fato, participar, colaborar e fazer mais perguntas. A gente olha, vou dar uma sumarização aqui, por exemplo, do setor portuário. O setor portuário, assim, pelos nossos cálculos aqui, pela nossa estratégia, ele está acontecendo exatamente o que a gente previu que aconteceria, né? Então, primeiro foi combustível, na sequência, 30, 60 dias depois, container. A gente já está estimando que vai ter uma baixa com o pessoal de fertilizantes, né? Isso vai ter que acontecer, ou seja, a turma vai evitar importar fertilizante porque está em dólar está alto, etc. Então, você vai sofrer um impacto também disso. A tendência é que se consumam os estoques de fertilizantes, se use menos esse ano. A gente tem, na sequência, então, um impacto mais para médio prazo no setor de soja e tal, esse vai continuar pujante, e a gente espera que, pelo comportamento da pandemia, que é uma crise de saúde, isso vá depois se recuperar.
E o setor portuário, por exemplo, ele é um setor, para mim, que é o caso clássico de como você não vai conseguir dar uma solução transversal, né? Porque como ele é uma cidade, um condomínio portuário, né, você tem ali, com certeza, pessoas e empresas que precisam de atenções diferentes. Então, o grande segredo aqui, me parece, na interlocução com o governo, é tomar cuidado para não se tentar fazer reformas descabidas nesse momento, e tentar realmente ajudar o governo com decisões que são para superar exclusivamente a crise. Então, a gente tem sido procurado por algumas associações, a gente trabalha para associações para fazer essa proposta, estudar junto com eles o que pode sair do outro lado. E como a gente tem integrantes, eu mesmo já fui do governo federal, né, e respeito profundamente a turma que está lá hoje, no Ministério da Infraestrutura, na PPI, enfim, a gente tem uma turma ali muito qualificada. Não adianta achar que nesse momento você vai, sem essa turma perceber, passar reformas, né? O setor rodoviário, assim, ele já é um setor que foi muito bem abordado pelo Luiz, né? Também entendo que essas soluções de você fazer cancela aberta é muito complicado, essa conta chega, né? A gente tem que lembrar que a crise atual não é uma crise de solvência, ela é uma crise de liquidez. O que falta nas empresas hoje é caixa, então a gente tem que proteger esse ativo, ajudar essas empresas a saírem do outro lado, e isso você só tem duas formas de fazer: você vai reduzir custo e aumentar crédito. Não adianta, por exemplo, isso a gente tem tentado sensibilizar os veículos financeiros do governo federal, você continuar fazendo BNDES, abrindo linhas de crédito e cobrindo isso com garantias corporativas da forma como você vinha fazendo antes da crise. Não vai funcionar. As empresas estão com os balanços comprometidos. Então, esse é um ponto que assim, tem que ser adaptado, e a gente tem tido interlocuções nesse sentido junto ao governo. O setor aeroportuário, eu acho que o maior indicativo disso é quando você olha a quem ele serve, né? O Warren Buffett, ele saiu, inclusive, nessa semana, dos ativos de empresas aéreas, dando um indicativo muito forte do que vem, né? Eu acho que vem, de fato, uma pancada grande. E a discussão que tem tido hoje no setor aeroportuário é como é que vai ser esse novo normal, e se esse novo normal viabiliza o que foi construído para ele, né? Eu acho que, nesse sentido, tanto eu vi a Marta Celier falando recentemente na PPI, no webinar, e o Tarcísio falou também essa semana, está muito correto. Assim, a ideia é se proteger o caixa dessas empresas. O novo e o depois, assim, se essa empresa vai se sustentar, né, na sequência com isso, há de se tomar um pouco de cuidado. A turma já está, acho que, avançando alguns sinais, vai falar de encampação, voltar, infraero para os ativos. Assim, acho que não é muito momento para isso, né? Então, acho que esse é o overview. Eu vou, no decorrer da nossa conversa aqui, apresentar outros pontos, espero, mas eu também queria ouvir um pouquinho do Cris, que tem novidades aí para a gente, com certeza, né? Deixou por último. Fique à vontade, Cristiano. Boa tarde, pessoal. Sou Cristiano Castilhos, boa tarde a todos. Agradeço aí ao Escritório Bichara, ao próprio Gustavo Bichara pelo convite, ao Pedro, a Adriana. Saúdo também o Baldez e o Danilo. E vou fazer uma exposição. Primeiro falar um pouquinho, eu sou diretor jurídico da consultora Queiroz Galvão. É uma empresa de construção civil bastante tradicional, tem mais de 60 anos, e hoje tem 12 obras públicas, 12 grandes empreendimentos de infraestrutura, são 10 obras públicas e 2 obras privadas contratadas junto a concessionárias de serviços públicos. E vou tratar especificamente de obras de construção civil. Não vou me aprofundar muito em concessões e PPPs, deixar aí para o Danilo, que é expert nisso. E vou tentar fazer uma abordagem bastante prática também dos problemas que a gente está vivendo em relação ao Covid, dos impactos que a pandemia está gerando nos contratos de construção, e também tentarei propor algumas melhorias para a gente ultrapassar essa crise. A minha fala ela vai ser dividida em 2 tópicos. O primeiro tópico é a gente manter as atividades de infraestrutura. A gente tem que ter um grande esforço antes de dar o tratamento para os reflexos futuros da pandemia. A gente vem se dedicando bastante a manter os serviços de infraestrutura ativos, que já é um grande desafio. Nós temos, como eu falei, obras de infraestrutura, essas obras estão em todo o Brasil, e nós temos contratações de municípios, contratações de estados e 2 contratações da União, e também contratação junto a concessionárias de serviços públicos. E cada uma desses 12 empreendimentos, dessas obras públicas, elas vem sentindo o impacto da pandemia de maneira diferente. A gente teve, e eu
divido aqui em algumas fases da pandemia. A fase inicial, que é uma fase que ninguém sabia muito o que fazer, e a gente teve uma chuva de restrições de prefeituras e governos de estado relacionada a toda e qualquer atividade que a gente tem na economia. E nesse cenário, o setor de construção foi bastante atingido. Nós tivemos alguns impactos de algumas paralisações e diminuição de ritmo das obras por força de legislações municipais, em alguns casos, e estaduais em outros, afetando a execução de serviços. Muitas vezes nós temos um contrato de obra pública federal junto ao Ministério da Infraestrutura ou o Ministério do Desenvolvimento Regional e uma restrição local de um prefeito, de um governador a respeito da sua execução. Essa primeira fase foi basicamente muito impactada por isso. Passada essa primeira fase, a gente hoje em dia eu acho que a gente está na segunda fase, que é uma certa evidência de que os serviços de infraestrutura, os serviços de construção civil, eles são essenciais ao desenvolvimento do país. Se a gente tem um decreto federal, é o decreto 10.282, que prevê quais são as atividades essenciais e coloca lá o transporte de gás, o transporte de cargas e o transporte de passageiros como atividades essenciais, eu posso concluir que os serviços de construção, manutenção e conservação de estradas também são essenciais. Aí o Valdez vai concordar comigo que não pode ele trabalhar na distribuição da carga para todo o país, sendo que as estradas não estão sendo construídas nem mantidas. Então, uma das reclamações do nosso setor é que esse próprio decreto 10.282 ele venha a prever que o serviço de construção civil é um serviço essencial e que não pode parar nesse momento. Nós tivemos um avanço recentemente um decreto, há 2 semanas atrás, um outro decreto veio a incluir dentre as atividades essenciais previstas no primeiro decreto a construção de obras de energia e a distribuição e comercialização de materiais de construção. Eu li esse item de materiais de construção com bastante curiosidade, né? Se a produção, a distribuição e a comercialização de materiais de construção é uma atividade essencial, por conseguinte, a construção propriamente dita tem que ser também essencial, né? A gente já teve aí alguns órgãos, vou citar aqui o DENIT, que fez um paralelo muito interessante. Essa primeira conclusão que eu tive aqui a respeito do transporte como atividade essencial, o DENIT interpretou esse decreto, o 10.282, considerando que que o transporte é uma atividade essencial. O DENIT interpretou como toda a cadeia de transporte essencial e emitiu uma circular para todos os seus contratados, afirmando que as obras deveriam ser mantidas e afirmando o compromisso do DENIT de continuar empenhando recursos para aquelas obras e a continuidade delas. Eu acho que a gente está inaugurando, e aí eu não vou fazer nenhum palpite sobre uma terceira fase da pandemia, que para mim, absolutamente incerta. A gente tem, de um lado, uma maior liberação defendida por alguns, em alguns lugares a gente está falando em lockdown. Então eu não vou tecer comentários sobre isso, deixar para os experts de autoridades sanitárias para fazer, mas eu acho que a gente está inaugurando uma terceira fase e que vai ser bastante desafiadora também. No cenário aí de melhorias, acho que a gente pode citar na melhoria no primeiro, para garantir a primeira parte da minha fala, que é a continuidade do serviço, é uma garantia dos poderes de que os recursos para as obras que estão em curso serão mantidos, os empenhos, e haverá incremento desses recursos para a gente concluir as obras que estão em curso. Eu acho que esse tem que ser um compromisso da nação brasileira de não paralisar nenhum empreendimento que está em curso, né? Nós tivemos na última sessão do TCU uma fala dos ministros a respeito das obras paradas, e agora o TCU emitiu recentemente um mapa do Brasil onde estão
assinaladas todas as obras paradas e um esforço aí de viabilidade das obras paradas, o qual a gente comunga e endossa. Mas eu acho que antes de reativar obras paradas, a gente tem que ter um compromisso de manter as obras em curso. No tratamento, agora passando para a segunda parte da minha fala, sem me estender muito, no tratamento que a gente vai dar a esses impactos da Covid nos contratos de obra, eu acho que a gente passa necessariamente por uma uniformização de tratamento para dar conforto para o gestor público. E aqui eu não estou falando em tratamento igual para todos os casos. Cada caso é um caso, cada caso vai ser objeto de um processo administrativo devidamente instruído, com provas de custo, de impactos e assim por diante. Mas a gente tem que dar conforto para o gestor público de que os impactos da pandemia, a pandemia propriamente dita, é um risco que não pode ser gerenciável pelo contratado. É um risco que tenha que ser assumido pelo poder público. A AGU, recentemente, provocada pelo Ministério da Infraestrutura, emitiu um parecer para que todo o Ministério da Infraestrutura trate de maneira padronizada os efeitos. É claro, voltando, cada contrato é um contrato. E fazendo um parênteses da fala do ministro Tarcísio, da webinar de ontem do TCU, que hoje foi largamente publicizada nos jornais, mas eu estava presente no webinar do TCU ontem. O ministro Tarcísio falou que a pandemia não pode salvar empresas que já estavam inadimplentes. Então, eu não vou tecer comentários mais longos sobre a fala dele, mas isso serve para dizer que cada caso é um caso, né? E tem que ser analisado individualmente. Entretanto, o gestor público ele tem que ter o conforto de que ele vai estar decidindo com base em algumas premissas, né? De que a pandemia é um caso de força maior, de que esse risco da pandemia não pode ser gerenciado pelo contratado, ele tem que ser absorvido pelo poder público. É impossível do contratado gerenciar esse tipo de risco. E aí, também nessa linha, além da uniformização, eu queria destacar aqui também do mesmo webinar de ontem, o TCU está fazendo uma série de eventos relacionados à Covid e relacionados à infraestrutura. O deputado Arnaldo Jardim, que é o relator da reforma da lei de PPP e concessões do Congresso, ele teve uma fala que o tratamento tem que ser baseado em um tripé. Eu achei muito interessante e anotei aqui para falar. Primeiro deles é a agilidade. A gente tem, o poder público tem, e os contratados obviamente assim farão, eles têm que tratar do tema com atualidade, né? Os contratados já têm que notificar o poder público todos os impactos. Aqui a gente não pode ter assimetria de informações. É importante que os contratados municiem o poder público das informações da realidade atual e que o poder público trate com atualidade, né? O deputado Arnaldo Jardim falou da palavra agilidade. Eu acho essencial para a gente sair do outro lado. Na mesma linha, ele falou na uniformização de procedimentos, e aí a gente saúda o parecer da AGU, saúda o que o DENIT fez há 2 anos atrás, quando ele tratou do reajuste do material bituminoso, que é o asfalto das estradas. Esse insumo teve um aumento muito grande de valor, que os índices de reajuste dos contratos não capturavam esse aumento, né? Chegou a aumentar 70%. O DENIT fez, diga-se a verdade que foi após uma ação civil pública ajuizada, mas o DENIT, depois disso, fez um parecer normativo para dar uma uniformização de tratamento no tratamento dos pleitos derivados do reajuste bituminoso. E um terceiro ponto que o deputado Arnaldo Jardim falou, e esse aqui ele deriva da uniformização, é a questão da segurança jurídica para os gestores. Os gestores públicos, a gente sabe as dificuldades que eles têm, a gente sabe daí da proteção que a nova lei de introdução as normas de direito brasileiro, a nova LINDB deu, tentou dar aos gestores públicos o tratamento com que eles devem responder às demandas, mas eu acho que a uniformização de procedimentos e um conforto para o gestor é necessário para que a gente saia do outro lado. Tem mais 2 temas aqui que eu vou falar em minorias, mas eu vou deixar para falar na segunda participação minha, que eu acho que eu tomei muito tempo de vocês. Não, você foi assim, cirúrgico, você já colocou vários aspectos, né, que, enfim, de suma importância, que seria tema realmente obrigatório. Já falou aí do projeto do deputado,
enfim, do parecer da AGU que estão na ordem do dia, aí, claro, do setor. Então, pegando o teu gancho aí, vamos falar um pouco até do projeto, né? Enfim, nova lei geral de concessões, novo marco regulatório, que o deputado aí, enfim, a relatoria dele que está sendo discutido aí no setor. Vamos falar um pouco, fazer uma rodada desse projeto de lei que é super importante e traz aí umas questões novas, né? Até que eu também queria ouvir o Beras, traz pontos importantes para o investidor, mas eu queria saber do Baldez. O Baldez, a ANUT participou de algumas rodadas, né, de contribuição desse projeto de lei. Qual é a visão de vocês sobre esse projeto aí do Arnaldo Jardim? Melhora para o setor? Olha, os outros gargalos aí que o Cristiano falou, melhora a segurança jurídica. Qual é a visão geral aí? Olha, nós achamos que foi um belo projeto, tá? Uhum. Nós discutimos no Ministério da Economia esse projeto, levamos alguns pontos que precisava aclarar, mas, de um modo geral, é um projeto bom. Antes desse projeto, nós já havíamos proposto ao governo, em várias instâncias alguns aspectos que nós fomos vendo e aprendendo ao longo desses 20 anos aí, 20 ou mais, da Lei de Concessões, que é de 95. Tá? Um deles é que a variável, o tempo do projeto, prazo de concessão, não pode ser uma variável de liberalidade do poder concedente. Por que tem que ser 25 anos? Por que tem que ser 30 anos? Por que tem que ser 35, 65 anos, como é o caso da Ferrogrão? Não é? Porque, como a variável ela não é permitida no atual modelo de concessão, baseado na Lei 8987, de que é uma variável de decisão, ela é fixada e eu vou para as duas outras variáveis, ou outorga ou tarifa. Ou combinação das duas é o que a lei permite. Só que não pode, eu tenho projetos que com 20 anos está resolvido. A lei, inclusive, fala de um comando que diz assim, o prazo tem que ser adequado à remuneração dos investimentos. Uhum. Claro, é assim que é. Esse aqui é o conceito econômico correto. Tá certo? Então, se eu preciso de projetos de 30 anos, ótimo. Mas muitas vezes o projeto com 25 anos está pago, está remunerado. Não precisa ser o de 25 anos, ser 30 ou 35. Então, o projeto do deputado Arnaldo Jardim veio colocar esta variável como uma variável de julgamento. Então, eu posso, a partir desse, se for aprovado, de que uma licitação pelo menor prazo. Tá certo? E eu resolvo muitos dos problemas que a gente tem, inclusive, de se fazer esses contratos de longuíssimos prazos e se tentar adivinhar o futuro. Né? Uhum. Então, fazendo projeções de demanda, fazendo projeções de tráfego, de custo, de obra, quando provavelmente não se vai nem ter aquela obra. Tá certo? Teve um relatório do TCU que falou que em algumas concessões 80% das obras não foram feitas. Nós tivemos um contrato de 2013 de rodovias que foram devolvidos porque se colocou 5 anos, nos primeiros 5 anos, com duplicações que não havia necessidade nenhuma. Quando o projeto de concessão de rodovia não é um plano de obra, ele é um plano de serviço. A obra é só para dar o apoio ao serviço que eu vou prestar. Eu não faço obra por fazer obra. Entendeu? Então, este conceito, e aliás é um conceito que a gente deveria ter, e eu queria até introduzir depois para a nossa discussão aqui. Não, fica à vontade. Vezes, eu vejo os programas de governo, que não é crítica ao governo, eu também já fui governo, tá? Não é crítica ao governo.
é que se faz o anúncio bombástico de bilhões de reais de investimento e não se diz uma vírgula qual é o benefício que aqueles bilhões de reais vai ter para a sociedade. Vamos ter um programa de 100 bilhões de reais, 250 bilhões de reais. Sim, e qual é a redução no custo logístico? Ninguém fala. Então, qualquer plano, qualquer saída que nós vamos ter, nós precisamos ter para onde que a gente quer ir. Ué. Se a logística é um fator que vai alavancar o desenvolvimento, por quê? E é essa a nossa visão, tá? Eu acho que muitas vezes eu vejo debates que a visão é do investimento público, do investimento privado. Eu concordo que é importante, mas a nossa visão é de redução do custo logístico. Quando eu reduzo hoje 1% do PIB em logística, eu coloco 70 bilhões de reais por ano no fluxo de caixa das empresas. Portanto, o que eu preciso externar como poder concedente, como governo, é qual é o benefício do investimento. Não adianta eu fazer obras, e está cheia aí dessas obras, tá certo? Que simplesmente não traz benefício nenhum, pode gastar o que quiser, e daí? Quando eu tenho, às vezes, um ramal ferroviário para ligar o Porto de Açu ao sistema da ferrovia, da Estrada de Ferro Vitória a Minas, 50 quilômetros, 50 quilômetros, que daria um benefício enorme ao produto chegar no Porto de Açu. Outra coisa, os marcos regulatórios estão aí. Eu não gasto um tostão de governo se eu alterar alguns marcos regulatórios que dão melhoria competitiva ao setor. Não gasto, todos eles estão mapeados, tá certo? E a gente não consegue avançar. Portanto, eu acho que a questão do projeto é ótima. Tem alguns pontos lá que eu acho que precisava melhorar. Tá? Por exemplo, tem um outro critério lá do valor presente líquido. É um critério bom também, apoiamos, mas tem um outro lá que ele coloca melhor projeto e tal. Esse conceito é tão subjetivo, é difícil. Qual que é melhor projeto? O que é isso, entendeu? Então, mas assim, é um ou outro ponto que se poderia debater. Mas, de um modo geral, é um projeto muito bom que nós estamos assim, apoiando e gostaríamos de vê-lo aprovado. Tá? Não é só um apoio externo, é um apoio total de aprovação desse projeto aí. Ele traz alguns conceitos, né, de contrato vivo, né, e destaque para a eficiência, que realmente que valem a pena. Vera, o que você acha do projeto, sobretudo, né, da primeira vez que dá o destaque devido ao investidor, ajuda na segurança jurídica do investidor? Qual o teu parecer enquanto investidor? Na visão do investidor, o que você acha do projeto? Ele alavanca, vai ajudar a alavancar o investimento privado? A gente tem trabalhado nesse projeto, então assim, eu vou me reduzir a algumas falas, porque a gente está tentando construir algumas coisas que a gente são legais. Mas eu acho que tem algumas coisas na fala do Luiz que são muito relevantes, assim, né? Eu tenho esse mesmo problema da maior parte dos convidados aqui hoje, que também me formei em Direito e atuei na área jurídica há bastante tempo. Além de hoje olhar a questão sobre um prisma financeiro, né? Eu vou dar alguns passos para trás e vou voltar nesse teu ponto. Eu queria só assim falar sobre um ponto que o Cristiano colocou da fala do Tarcísio, que é verdade. Assim, o Tarcísio ontem colocou a preocupação dele de que a gente não usasse esse momento para salvar empresas que já vinham doentes, né? Claro. Quando eu tenho as interfaces com o pessoal de Brasília, aí de novo, que é um time técnico e bacana, mas eu tomo muito cuidado, porque a gente vem de um momento em que a gente agora vai precisar levantar voo de forma muito íngreme, e assim, o nosso parque de empresas capazes de entregar o que a gente está tentando contratar está obliterado ainda, né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque assim, a fase, por exemplo, da Lava Jato,
ela ainda não acabou. E é impressionante que eu acho super importante, não estou criticando, porque assim, não quero entrar na discussão política que existe nisso, Sim. mas eu acho que é importante a gente entrar e olhar isso, olhar essas empresas como parte do nosso patrimônio nacional, né? Parte do nosso mercado interno, parte daquilo que vai entregar o que a gente precisa para o país. Quando eu pego empresas do setor de construção, e aí não é só porque o Cris está aqui, mas assim, e eu vejo que essas empresas foram, de certa forma, amarradas e hoje tem muita dificuldade de voltar ao parque, né, para fazer, de fato, o que elas sempre fizeram muito bem, assim, é difícil. Então, eu acho que o governo tem que pensar numa parte também, aí, especialmente o convite fica ao Ministério da Justiça, de efetivamente capitanear aquilo que o Ministério da Infraestrutura tem feito. Né, que olha, a gente precisa, de fato, preparar o Brasil para sair do outro lado, mas a gente precisa também ter quem entregue. Né? A segunda coisa que a gente precisa refletir... Precisa de player do setor de construção para compor. Precisa. Né? Eu, como investidor, assim, e a gente como manipulador dos veículos financeiros que vão chegar até esses investimentos, a gente precisa dessas empresas. Entendeu? Então, eles são parte muito estratégica dessa estrutura. Acho que eu vi uma fala também da turma do PPI, muito bem preparada, de que a gente vai flexibilizar, a gente agora vai deixar os fundos entrarem diretamente. Existe essa vontade, isso está sendo contemplado nos editais, nos contratos, mas assim, isso não faz com que eu prescinda, né, de empresas que estejam aptas a fazer o serviço, capazes de fazer o serviço, e que nós, como players, que temos também altíssimo nível de compliance, etc., tudo mais, consigamos nos relacionar. Então, é muito importante, da perspectiva financeira, também que se vire essa página. Então, primeiro ponto, assim, que é sempre uma reflexão importante, que quando eu ouço assim, de empresas, principalmente no setor rodoviário, né, que é um setor que também já vem sofrendo, as modelagens foram evoluindo de acordo com as rodadas que existiram. Né? Então, você tinha concessões com determinado comportamento financeiro lá na década de 90 e chega agora com outro comportamento financeiro, isso é refletido nas tarifas, mas é refletido também na forma como você faz a sua engenharia. A gente lá na Garim costuma brincar que o setor rodoviário ele é um setor onde engenharia é o grande diferencial, né? Diferentemente de outros setores em que nós, do setor financeiro, conseguimos dar, inclusive, mais impacto estratégico. Então, quando a gente vai discutir um reequilíbrio econômico financeiro e fazer um modelo para os nossos clientes, assim, a gente tenta, de fato, entrar e verticalizar nessas discussões. E é muito importante, do outro lado também, que se entenda que se eu estava doente até ontem, isso também não me faz menos merecedor de uma medida que está sendo transversalmente adotada para esse setor. É importante que, de fato, que se entenda que não vai se fazer o reequilíbrio por vias tortas daquilo que ele está querendo. Por outro lado, assim, é muito importante pensar que o setor precisa seguir à frente e portanto, tem que ser endereçado dessa forma. Sobre a fala do Luiz, assim, eu tenho muito pouco a acrescentar. Acho sim que é uma evolução. Acho que quando a gente fala, por exemplo, de fazer investimentos cruzados, etc., tem uma série de inovações ali que a gente acredita e que acho que faz sentido. Eu só acho que é importante a gente começar a entender no Brasil por que a gente contrata. Né? Então, a minha formação no direito e meu mestrado, enfim, é na parte de economia, direito econômico. Né? Então, eu tento olhar a coisa sobre a questão dos princípios e das finalidades. Assim. A gente fala muito em Lei 8666, Lei de Contratos e Licitação, e a gente esquece de dar um passo atrás e falar assim, por que existe contratação pública? Né? E quando você olha, assim, a gente abriu mão no Brasil de várias coisas que lá fora existem, né, e que estão vinculadas, por exemplo, a debates estratégicos. Né? A gente tem modelos hoje que a gente tem um debate muito grande nas cadeiras de direito administrativo das universidades, e você sofistica isso muito, né? Então, existem livros excelentes sobre reequilíbrio econômico financeiro dos contratos, livros excelentes sobre licitações, livros excelentes. Assim, eu não vejo nenhum livro, ou muito poucos livros, sobre contratações estratégicas no Brasil, né? Sobre aquilo que a gente, de fato, quer desenvolver enquanto sociedade, como que a gente vai se abraçar. E a gente, de fato, acho que até por um posicionamento ideológico de momento, mas que não existe fora do nosso país, a gente esqueceu de abrir mão do porquê que a gente contrata. Então, quando a gente olha a discussão de contratação por melhor projeto, isso pode parecer muito estranho, e de fato para a nossa cultura, mas quando a gente vai visitar, por exemplo, o porto de Houston, né, que é um dos maiores portos dos Estados Unidos, é só como ele contrata. Então, todos os projetos que estão hoje em Houston, eles contratam dessa forma. Né? E aqui no Brasil, a gente decidiu fazer de uma outra forma, que eu acho que é uma forma mais engessada, menos amigável ao investimento, e que eu acho que tem que ser, talvez não nesse momento exato de pandemia, mas precisa ser revisto. Né? A gente precisa estruturar e ter esse debate. Sobre a questão também que a gente colocou aqui, sobre como tratar a crise, né?
Queria só dividir e passar a bola para vocês de volta. Assim, com os nossos clientes, a gente muito rapidamente desenhou o que era necessário, né, para você sair dessa inércia. Então, assim, o que aconteceu foi o mercado foi assolado por um momento pantanoso, né? Então, você vinha em velocidade de cruzeiro e entrou num pântano. Assim, não adianta você achar que você vai ficar com o carro limpo, né? A prioridade não é limpar o carro. Assim, o que você vai fazer, provavelmente, saindo disso, você vê o que sobrou do teu carro e limpa o teu carro. Nesse primeiro momento, é importante fazer com que você tenha tração. E ter tração é cuidar do caixa, como eu coloquei no primeiro momento. Então, existem medidas que a gente precisa debater de forma estrutural nos setores, nos mais diversos setores, de como proteger os caixas dessas empresas num patamar mínimo para que elas saiam disso do outro lado. O que vai acontecer na sequência, com certeza, vai ser uma enxurrada, e aí para vocês que são do contencioso, né, mas vai ser uma enxurrada de discussões sobre reequilíbrio econômico-financeiro, né? E, de fato, em todos os setores, né? Então, isso a gente já vem fazendo os estudos lá na Garim. Assim, tem setores que isso vai ser dramático, né? E, de fato, quando a gente faz o cálculo e joga nisso outros fatores exógenos, como o dólar, hoje você vê que, cara, realmente é hemorrágica a planilha, né? Um negócio assim que a gente já liga para o cliente e fala, ó, cara, você ainda nem viu isso, porque eu imagino que a sua cabeça deva ser ainda cavar o buraco para fazer com que a sua roda saia, né, de onde você está. Mas deixa eu te contar uma coisa, você vai sair daqui e vai encontrar caco de vidro logo ali na frente. Então, vamos tomar alguns cuidados aqui para a gente já conseguir parquear algumas discussões que você não precisa ter. Vamos se preparar, por exemplo, essa primeira discussão para já segregar aquilo que a gente sabe que no governo, com uma turma super bem preparada, não vai colar e o que a gente sabe que vai colar. E sempre com uma preocupação do nosso lado muito grande reputacional. A Garim, apesar de uma empresa nova, 2017, mas a gente já vem nesse setor há 10 anos. Né? Eu preciso sentar de frente com a turma da PPI e não posso corar com aquilo que eu estou pedindo. Né? Então, de fato, eu tenho que estar à vontade de saber que eu estou pedindo faz sentido e a gente sabe que eles também confiam muito no que a gente está colocando é a verdade. E isso acontece várias vezes, porque algumas vezes a gente tem conversas com a turma lá, a gente nem tem um player, a gente fala assim, olha, a gente não conseguiu entrar nesse mercado, não estamos atendendo ninguém, mas a forma correta de endereçar isso sob a nossa perspectiva é essa e essa e essa. Então, esse momento, eu acho que é o momento de ser esse tipo de conversa com o governo. E, por fim, o que vai acontecer é uma consolidação de mercado. E as empresas precisam começar a se preparar para isso também. Né? Essas novas mudanças, inclusive legislativas, que estão acontecendo, assim, a gente precisa começar a entender, e essa fala do Luiz é muito importante, que assim, contrato de concessão é serviço. Né? Contrato de concessão não pode ser encarado com obra. A gente, quando pensa por que a gente faz concessão no Brasil, 90% das vezes a gente faz concessão no Brasil para fugir de um ambiente jurídico público, com todos os problemas que ele carrega. Então, assim, quando a gente pensa que o americano chama de legal framework, né? Então, o ambiente público, sob a perspectiva de controle, sob a perspectiva de... a gente tenta emular isso, com todas essas inovações que são propostas, inclusive nessa discussão, mas também está na nova lei de licitações, também está uma série de outras leis que estão vindo nesse pacote sendo discutidas agora, a gente tenta emular um ambiente privado. Aí, a pergunta para mim é até anterior, assim, por que você contrata? E 2, dado que não existe experiência no mundo, tá certo? E isso é uma coisa que a gente tem uma divergência lá com a turma do Ministério de Economia, embora sejamos do mercado financeiro, assim, não existe experiência no mundo de recuperação econômica sem interação estatal. Então, assim, essa coisa de achar que a gente vai fazer o maior programa do mundo da PPI, e não tiro nenhum mérito da PPI. A PPI é um patrimônio hoje do Brasil, aquela turma que está lá, assim, não quero citar nomes, mas assim, eu tenho pessoas queridíssimas e conhecidas que estão lá, que são muito sérias e muito preparadas. Assim, eles estão fazendo um trabalho que é brilhante. Agora, botar nas costas da PPI a responsabilidade de que eles vão fazer um grandíssimo projeto, tirar o Brasil do zero, não funciona. O que os países lá fora estão fazendo tem setores estratégicos com os quais eles se relacionam, estão viabilizando e flexibilizando, inclusive esses controles, né, para poder injetar dinheiro. É dinheiro e compra de empresas na Bolsa sem retorno, sem garantia corporativa. Então, assim, o Brasil, a gente precisa começar a pensar, de fato, o que a gente espera dessas contratações, o que a gente espera, de fato, quando a gente entra nesses ambientes, e aí entender se a gente está emulando um ambiente privado, se o sistema público ele ainda faz sentido. Então, com certeza faz, mas não nas premissas que a gente vinha trabalhando até agora. Legal, legal. Pegando um pouco desse gancho do olhar para o futuro aí, do que pode ser feito tanto pelo governo quanto pelas entidades privadas para um cenário de reaquecimento do setor, a retomada de investimento em infraestrutura. Aí a minha pergunta era um pouco aqui para o Cristiano, no olhar de empresa.
essas medidas que vêm sendo adotadas não só pelo governo, a exemplo do projeto de lei do deputado Arnaldo Jardim, mas, enfim, as diversas estruturações de investimento para um futuro próximo, elas servem de um alento para as empresas para um próximo passo, ou o cenário mesmo é de reequilíbrio agora e essa discussão já está no primeiro lugar aí da pauta? Pedro, obrigado aí pela tua colocação. Eu vou falar inicialmente começar aqui pelo último ponto da fala do Danilo, que conversa com a tua pergunta e também conversa com uma pergunta que eu vi aqui no chat agora sobre o programa Pro Brasil. Eu tinha notado aqui como a última parte da minha fala falar da questão do investimento público, mas como o Danilo deu a deixa aí, tem uma pergunta no chat, eu vou falar sobre ele. A gente viu aí agora o lançamento do programa Pro Brasil, que é um programa de investimento público, infraestrutura, e tem uma discussão no governo, especialmente no Ministério da Economia, que agora parece estar convergindo, no sentido, tem pessoas lá que entendem que não tem que ter investimento público em infraestrutura, que o investimento deveria ser só através de concessões de PPP, dos projetos aí alavancados pelo PPI. E aí eu já manifesto desde já uma concordância com o Danilo sobre, primeiro, o PPI criado em 2016 é um grande case no país e tomara que ele seja um projeto de Estado, está se mostrando, né, porque foi criado no governo anterior e o atual governo manteve o PPI, e a gente espera que o PPI nunca seja desarticulado, porque a gente acha que ele funciona realmente como um estruturador de projetos, ali um programa, pessoas que pensem no país enquanto do futuro do país a longo prazo, estruturando projetos. Nós temos aí um catálogo de projetos, né? Mas eu não acredito que a gente vá ultrapassar esse túnel de crise sem um largo investimento público por algumas razões. Primeiro, porque eu acho que a gente já vive um déficit muito grande de infraestrutura que exigiria um investimento público pesado, mesmo sem a Covid. Num cenário de pandemia, a gente tem que ter uma injeção de capital público imediato. E eu vou dizer por quê. Não é porque eu prefiro o dinheiro ou eu acho que o dinheiro público é melhor investido. Ao contrário, eu acho que o dinheiro é melhor investido através da mão do privado, através de concessões e PPPs, que eu sou um entusiasta. Entretanto, eu acho que a gente não tem tempo para isso, tampouco, ainda que se fale, e o Ministério da Economia gosta muito de falar, que existe liquidez no mundo, nos grandes investidores, nos fundos, ainda que haja liquidez, eu acho que no Brasil a gente ainda carece de ter segurança jurídica para que esse mundo, esse bolo de dinheiro que roda o mundo, seja canalizado com força total para o nosso país. A gente já vivia num cenário de entrega de concessões, de pleitos de reequilíbrio que não andavam. Então, agora, com a pandemia, a gente vai ter... Eu só vejo o investimento privado se alavancado se a gente tratar os efeitos da pandemia de maneira muito célere, muito profissional, com muita mediação, muita conciliação e resolução imediata dos problemas. Então, eu acho que por isso, por faltar segurança jurídica no nosso país, a gente não vai receber uma chuva de dinheiro privado. Esse dinheiro privado ele vai continuar vindo, ele tem que ser entusiasmado. Eu quero que o PPI lance excelentes projetos. Agora, sem o investimento público conjugado, que a gente possa continuar as obras, retomar as obras paradas e licitar alguns projetos. A gente tem alguns mecanismos na legislação de direito público, que é, por exemplo, o RDC na contratação integrada. Tu pode botar um edital na rua através de anteprojetos de engenharia, pensando na solução, como diz o Valdez. O que eu quero? Pense em poder público, qual é a necessidade? Eu preciso unir o ponto A ao ponto B com tais e tais características. E transfere para o privado, mesmo sendo um contrato de obra pública, porque é um RDC, a inteligência, a solução para isso. Então, eu acho que esse investimento pode ser conjugado. Aqui eu não estou falando em minimizar o investimento privado, eu sou um entusiasta do investimento privado, mas a gente não pode deixar de lado tanto o Pro Brasil quanto outros investimentos públicos na medida de capacidade de investimento desses órgãos.
continuando a minha fala e falando aí no que a gente pode ter como tentar pensar nas soluções dos problemas, eu tive há 15 dias atrás um outro evento através de webinar e que estava o Thiago Araújo, que é procurador do Estado aqui do Rio, e a fala que eu vou parafrasear ele, eu faço questão de citá-lo. Ele disse uma coisa que ele não foi ele que criou, porque eu já ouvi em outros ambientes, mas ele aplicou o direito público. Ele disse o seguinte: nós não vamos conseguir contornar uma situação absolutamente especial e extraordinária que é a pandemia com o nosso arcabouço jurídico, que é para um cenário de normalidade que ele já é ultrapassado. Onde não vai conseguir, assim, eu consigo antever, com a minha ainda pequena experiência no setor, que a gente não vai chegar daqui a 2 anos e olhar para trás que beleza de trabalho que nós fizemos se nós não mexermos em algumas coisas da nossa legislação. E aí eu queria trazer 2 coisas aqui. A primeira, a gente teve em março o decreto 10277, que instituiu o comitê de crise no governo federal para tratar da pandemia. Esse comitê de crise, ele emitiu em abril a resolução número 1, que criou um grupo de trabalho, e eu vou fazer questão de ler alguns trechos desse normativo, dessa resolução. Ele criou esse grupo de trabalho sob a coordenação da Casa Civil, estabeleceu os membros desse grupo. Lamentavelmente, a sociedade civil não está aqui representada, porque só tem membros de governo, mas encarregou esse grupo e a Casa Civil para, em 90 dias, emitir um relatório desse grupo de trabalho com uma amplitude fabulosa. Eu vou ler aqui especialmente para que os ouvintes tenham a percepção e também para que o Baldez veja que ele tratou a questão de quanto a gente pode mexer em legislação e normativos para melhorar o ambiente. Olhem aqui o espectro e o tamanho, a gama de assuntos que vão ser lá tratados. Propor ações estruturantes, atos normativos e medidas legislativas para a retomada dos investimentos. Esse grupo de trabalho, ele é denominado Grupo de Trabalho para a Retomada dos Investimentos, tá? Recuperação, crescimento e desenvolvimento do país. Então, começa com propor ações estruturantes e atos normativos. Articular com governos estaduais e municipais. Terceiro, propor medidas na área de infraestrutura com foco em obras públicas de responsabilidade da União e parcerias com o setor privado. Depois tem uma série de outros itens. E o último item aqui, propor medidas que promovam a desburocratização de procedimentos administrativos, simplificação de procedimentos. Ou seja, eu fiz questão de ler para a gente ver o tamanho do espectro desse grupo de trabalho e o quanto a gente poderia, através dele, em 90 dias, e eu gostei desse prazo exíguo, a gente tratar uma série de medidas, de novidades normativas, ações estruturadas para a gente combater um problema que é extraordinário. A gente não vai combater esse problema extraordinário com a nossa legislação 8666, RDC, pregão, lei de concessões 8987, lei de PPP. A gente tem que trazer algumas questões, seja infralegais, seja grupos de trabalho, seja ambientes institucionais chamados por meio de resoluções, onde bote o CNJ, o TCU, a AGU para solucionar os problemas. No âmbito também dessa questão de legislação, eu queria trazer 2 PLs que foram recentemente lançados. Assim como já existe muito no nosso Congresso, de ter PLs que tratam da mesma coisa em casos diferentes, né? Nós temos o PL 1971, do deputado Geninho Zuliani, e ambos tratam da mesma coisa. O que é? O regime transitório para tratamento de contratos públicos. O que é isso? Basicamente, esse PL, junto com o PL do senador Anastasia, que é o PL 2139, que é um PLS, ele tramita no Senado, ambos os PL tratam de um regime extraordinário para que, nesse período de pandemia, nós demos tratamento para obrigações contratuais diferentes daqueles contratados, uma mitigação das penalidades contratuais daquele concessionário ou daquele contratado público que, por força da pandemia, não está cumprindo determinada obrigação, procedimentos de reequilíbrio com alguns fast tracks de tratamento. Aqui os contratados, eles não estão pedindo benesses, eles estão pedindo agilidade, caneta para o gestor público, né, para tratar ele. Então, para tratar desses problemas. Então, eu queria saudar
esses dois PLs, e já queria também manifestar aqui o meu apoio ao PL do senador Anastasia, vou explicar por quê. Ele é um PL muito mais programático e genérico, diferente do PL da Câmara do deputado Geninho, que ele é muito específico para alguns setores, ele trata muito do setor de transporte. Eu faço a provocação para o Baldez dar uma olhada lá. Ele trata de um setor apenas, ele trata de maneira genérica, mas ele individualiza um setor, e ele é muito específico para tratar as questões, e eu acho que vai ter um grande debate. Quando vai muito específico, o debate ele é muito caloroso, e aí acaba tirando alguma coisa ou incluindo alguma coisa específica, ele não serve para dar um tratamento especial para a coisa como um todo. E o PL do senador Anastasia, ele é mais genérico, programático, ele é muito parecido com a nova LINDB, que foi, inclusive, um projeto aprovado, graças a Deus, pelo senador Anastasia, e ele é um jurista, um senador, um congressista muito afeito às normas de direito público. Eu acho que esses PLs são necessários, a aprovação de pelo menos um deles, para a gente tratar dos casos de contratos públicos em período de pandemia de maneira especial. Reafirmo o que eu disse antes, a gente não vai sair vencedor na história se a gente tratar de todos os problemas que são extraordinários decorrentes da pandemia, baseado em legislações tradicionais, ou em velhos conceitos, ou em litígios. Muito menos em litígios, né, sejam arbitrais ou judiciais. Por enquanto é isso. Devolvo a palavra. Obrigado. Não, muito bem lembrado o PL das regras transitórias de direito público. Achei até que ele está bem menos festejado do que o PL do direito privado. Não sei se pelo apoio muito, né, do Poder Judiciário no PL do direito privado, mas achei que ele foi bem menos festejado, mas muito bem lembrado. Baldez, fazendo considerações que você queira aí sobre as questões levantadas pelo Cris e pelo Veras, como é que a gente sai dessa crise? O que fazer? Quais as sugestões? A ANUT também está em grupos de trabalho, fazendo proposições. Você tem aí essa resposta de $1 milhão? O que você vê aí o que a ANUT vê para a gente sair dessa crise? O que fazer? Investimento público, privado? O que tem que fazer? Eu acho que eu fui anotando aqui uma série de temas. A gente ficaríamos 3 dias aqui, nós 5, conversando sobre esse tema, porque ele é muito amplo, muito rico, né? E tem várias formas de você ver o problema e propor soluções. Mas eu anotei alguns pontos aqui que eu gostaria eu não vou detalhar muito, porque senão vai ficar muito extenso, mas quero dar um passo atrás sobre a lei do deputado Arnaldo Jardim, uns 2 pontos apenas que nós, inclusive, sugerimos um debate para a inclusão. A primeira é a questão da inexequibilidade do contrato. A Lei 8987 fala de que propostas inexequíveis têm que ser descartadas. No projeto do deputado, eu não vi isso lá. E eu acho que este é um comando importante, porque nós já tivemos no passado licitações que levaram a tarifa de pedágio irrisórias, que depois foram entregues e levaram a troca de dono de concessionário. O segundo ponto é a possibilidade de você ter formatação de concessão no que a gente chama modelo fechado. O que é isso? Por exemplo, você vê o caso da Dutra, a Dutra 90% passa na Dutra e não paga pedágio. Nós só conseguimos arrecadar o que hoje nós pagamos de pedágio na Dutra, corresponde a 10% do tráfego, por causa do número e da quantidade de fugas que existe, e de pequenos trechos que são acessados, principalmente trechos dentro dos municípios, que simplesmente não paga mais, usa a rodovia. E hoje não é possível fazer
o modelo fechado, simplesmente fechar. Entrou, recebeu um ticket, saiu, pagou a quilometragem que utilizou da rodovia. Então, eu acho que esse modelo poderia ser previsto. Claro que não é para... cada caso é um caso, todos nós já falamos isso. E uma terceira coisa ainda de modelo de concessão de rodovia seria aquele apenas para manutenção, aqueles que não precisam de obra. Você vê 60% de nossas rodovias, que já pavimentada aqui pouco, é só 12% do total das dos trechos, do total da extensão rodoviária do país, só 12% é pavimentada. E dessas, 60% está em estado lamentável, ruim, péssimo, regular, ruim ou péssimo, que é a pesquisa do CNT. Qual acontece? O custo operacional do caminhão é 30% superior se ele tivesse uma condição ótima de uma das melhores, que é do Sudeste, principalmente em São Paulo. E se desperdiça 1 bilhão de litros de óleo diesel só por causa da condição da rodovia. Quer dizer, aí eu digo, se eu melhoro isso e faço uma não é tapa-buraco, como se vê aí, que infelizmente no Brasil, a cada tapa-buraco, 2 anos depois tem uma CPI, né, para saber para onde foi o dinheiro. Então, teria que fazer concessão de manutenção, qual o problema? Com tarifa de pedágio mais adequada. Eu não vi isso também no projeto, nós sugerimos a inclusão disso. Mas tem um problema adicional, que aí, olhando um pouco o futuro, é o seguinte: o Brasil ele perde oportunidades, tá certo? E muitas vezes se apresenta para a gente dar um passo adiante. Você vê o caso dos contratos de concessão. Nós fizemos os primeiros contratos em 96, 97. Muito bem. Nós não sabíamos fazer concessão, tá certo? Nós fomos, muita gente foi aprender a fazer isso, foi ao México, foi à Argentina, foi ao Chile, que já estava bem avançado, foi à Europa, foi para todo lugar para saber como é que funcionava aquilo lá. Bom, 20 anos, isso em ferrovia também. 20 anos depois, aí se diz, não, vamos prorrogar o contrato de ferrovia. Ok, vamos prorrogar, mas vamos melhorar o modelo que está aí. Ué. Não, vamos só prorrogar mantendo o mesmo modelo, que a gente não consegue aprender para dar um passo adiante. E depois eu posso até fazer uma radiografia do setor ferroviário para vocês analisarem se é possível ficar do jeito que está. E segundo ponto, quando nós discutimos contrato de concessão, nós estamos discutindo os impactos em geração. Nós não estamos fazendo um contrato que vai acabar amanhã de manhã. Nós estamos influenciando 2040, 2050. Se a gente fizer uma coisa errada agora, vai ficar até lá, se a gente conseguir manter durante 30 anos esses contratos. Então, você vê, quando nós falamos que o setor privado quer segurança jurídica, vocês sabem quantas intervenções, contratos de concessão, os 5 primeiros contratos de concessão de rodovia, desses 20 anos, de 96 para cá, ocorreram? 240 intervenções, reequilíbrios, coloca a obra, tira a obra, 240. Que segurança eu tenho num contrato desse? Então, o que acontece é o seguinte, o próprio poder concedente, ele faz um contrato para fazer e dizer que é um investimento e anunciar na mídia, e logo na frente tem que alterar todo ele. Aquela obra não precisa, aquela outra não foi assim. Ou seja, isso não pode dar certo em lugar nenhum. Então, eu acho que aqui é mais uma oportunidade que a gente tem. Como o Cristiano falou, nós temos marcos regulatórios ultrapassados, completamente fora de propósito, não valem mais para outra realidade.
tá certo? Mas se mantém e não se consegue dar um passo, porque há uma eu diria, uma burocracia que vive daquilo. Se não tiver aquilo, é um horror. Entendeu? Então, eu acho que a gente precisaria dar. Você vê, e volto só para encerrar a questão do investimento público e privado que o Cristiano levou. 2005, 15 anos atrás, nós fizemos um trabalho, nós que eu digo porque eu participei do trabalho com o pessoal do Rio, propondo concessão dos serviços de dragagem. 2005, isso foi apresentado a algumas pessoas que eram do governo naquela ocasião, grandes amigos nossos que vocês conhecem. No primeiro momento foi até risível, achando, conceder dragagem? Não, isso é uma função pública. O exército americano faz isso, não sei quem faz aquilo. 15 anos depois, não se consegue fazer uma dragagem. O Porto de Santos está aí, o contrato até agora judicializado, sem canal, sem profundidade, não podem entrar nem sair cheio. E a gente ainda discute essa questão da dragagem. E gente ainda achando que lá tem que ser investimento público, tá certo? E a redução do nosso, na época que nós fizemos esse estudo, com 50% do valor do que a gente paga, o usuário paga na tabela 1 para o Porto de Santos, que arrecada 900 milhões de reais, 50% nós pagaríamos uma tarifa para o setor privado fazer a concessão do Porto de Santos. Então, mas a gente não avança. Por quê? Porque a gente espera resolver o problema com a mesma solução que não deu certo. E a gente não consegue avançar. E só para encerrar, esse decreto que o Cristiano levantou lá do grupo de trabalho, eu achei assim, espetacular a ideia, o mérito, não a forma. Primeiro, e isso eu já reclamei, eu já expus essa minha posição da ao Marcelo Sampaio, tá certo? Numa videoconferência que tivemos com ele sobre o Pro Brasil. E dizendo para ele o seguinte: primeiro, não pode ser só chapa branca. Ora, como é que eu vou priorizar projetos, modelos, sem ouvir o mercado? Não é possível o governo chegar e dizer: olha, sociedade, está aqui o plano de obra que vocês vão ter que engolir. Não é possível um negócio desse. Ele tem que perguntar ao mercado onde que é melhor, a relação benefício-custo é maior. E não porque o governo quer que seja o trecho A ou C. Esse é um ponto. Segundo ponto, eu achei, entendo, Cristiano, pouco tempo, 90 dias. Eu acho que você leu as atribuições, a estrutura do trabalho que eles têm que fazer, é um negócio de altíssima relevância. E eu diria até que não pode nem ter prazo. Eu acho que esta ideia é uma ideia ótima, tá certo? Que deveria, no mínimo, levar esse governo todo, tá certo? Tentando criar este ambiente de olhar um pouquinho à frente e mudar mesmo tudo, mudar os marcos regulatórios, os modelos, propor aprovação de lei assim, lei assado e assim por diante. Agora, em 90 dias, o que eles fizeram, com todo o respeito que eu tenho a todos eles lá, empacotou de PAC, né? Alguns projetos que já estavam, que a gente já conhecia, todos eles lá, está lá tudo igualzinho, botou num PowerPoint e projetou, e criou, foi uma crise. Foi uma crise. Então, eu acho que nós precisamos aproveitar as oportunidades. E, infelizmente, neste caso, eu não estou vendo nesse sentido. Pode ser que eu esteja um pouco pessimista, não estou dizendo não, mas eu não consigo ver uma coisa estruturada, tá certo? Para que a gente consiga sair, não é sair dessa pandemia, porque, como lembrou bem o Danilo, um lado é redução de custo, outro lado é crédito. Ok, nós vamos chegar um pouquinho lá na frente, mas depois a gente dizer o que a gente vai fazer. Não, vamos fazer o trecho ali, porque o prefeito quer,
vamos recuperar o trecho ali. E aí, doutor, daqui a 50 anos, eu espero ser convidado pela nova live de vocês aqui, né, Pedro e Adriano? Ah, daqui a 50 anos estaremos velhinhos, mas ainda em condição de dar a nossa opinião. Tá ok? Seu lugar está cativo aqui já, Valdez. Fica tranquilo em relação a isso. Você acabou abordando um ponto que era objeto de pergunta na sequência logo para o Danilo. Acho que há necessidade de uma alteração imediata não se discute, né? E me parece que a palavra de ordem aqui, inclusive vai na linha do grupo de estudo lá que o Cristiano estava falando, é agilidade, né? Deixar esse cenário engessado para trás para ter velocidade de reação em relação à crise que a gente está vendo. Essas propostas que o governo tem feito, os projetos de lei em curso, no seu olhar, Danilo, eles já são suficientes para reaquecer, para atrair novamente o capital privado para investimento em infraestrutura, ou ainda tem muito ainda para o governo se atualizar e fazer nesse momento com os olhos para o futuro sempre, né, de retomada da economia? Assim, eu tive, ouvindo o Luiz falando, o Cris falando, assim, eu fui diretor do Porto de Santos por um ano, no ano histórico dele, né? Que a gente fez o melhor resultado da história do Porto e aquilo ali está longe de ter se repetido ou próximo disso, né? Foi um trabalho bastante legal, que estava com uma turma boa. Infelizmente, o nosso DNA é mercado privado, então a gente realmente deu um pulo lá, fez meia dúzia de dever de casa e tinha que voltar para o mercado para seguir a vida. Mas foi uma experiência fantástica, assim. Eu acho, quando eu olho o time que está lá hoje, né, assim, o Marcelo Sampaio, por exemplo, é um cara com quem eu tive pessoalmente algumas vezes, eu tenho um carinho imenso. Várias vezes a gente já discordou de pontos e já tivemos alinhamentos em outros. Assim. Uma coisa que eu acho importante, principalmente na parte do Ministério da Infraestrutura, é a disposição de debate, né? E um debate desapegado, pelo menos na minha perspectiva, quando a gente faz a discussão de policy e advocacy junto com os nossos clientes, assim, um debate hoje muito mais qualificado do que o debate que a gente vinha sendo feito há 5, 10 anos atrás. Né? Essa turma, grande parte deles já estavam lá, mas eu acho que sem voz e sem capacidade de fato de tomar decisão. Hoje, chegar no Ministério da Infraestrutura e, com perdão da expressão, e chorar pitanga, assim, não cola mais. Né? Tanto que a gente, de fato, tem se destacado muito por chegar junto ao governo, com as empresas e associações com as quais a gente se relaciona, com um plano, uma estratégia e algo que seja simples, fácil e rápido. A gente não vai conseguir resolver todos os problemas e eu acho que é importante que a gente tenha isso em perspectiva. Eu acho que essa crise ela dinamiza e ela acelera mudanças que são necessárias. Né? No setor, por exemplo, de rodovias, assim, hoje a gente pensar nessa questão que você colocou da discussão do Rio de Janeiro, né, do problema da Rio-São Paulo, assim, cara, da Nova Dutra, eu acho que a gente tem que discutir outras coisas, né, e estão sendo discutidas. Então, o free flow está sendo discutido lá, existe lei sendo discutida para isso, etc. E tal. Então, tem todo um conjunto e eu acho que o governo vai em muito boa direção. Eu acho que tem outros pontos que a gente precisa ter clareza, né, e que eu nem sempre vejo. E aí uma meia-culpa para o nosso setor mesmo, assim, ser tão aberto com o governo. Né? A gente ainda senta e tem algumas restrições ou conta algumas histórias que nem sempre se confirmam, de projetos que falam, mas isso aqui o cara está só com problema de fazer diligência. Assim, desculpa, meu cara, mas não é por falta de gente fazer diligência que você vai deixar de enfiar R$1 bilhão no projeto, tá certo? Pô, assim, a gente vai lá, trabalha e bota o negócio no chão. O problema é outro. Né? Então, quando você tem uma oscilação de dólar com um volume de transações completamente irracional como está agora, assim, isso não é saudável para alguns projetos. Para outros não dependem de fato disso. Então, assim, falar duas pérolas assim sobre duas pérolas da 25 de março aqui em São Paulo, né? Assim, mas pelo menos tentando colocar para vocês coisas que a gente acha que são relevantes. Assim, primeiro, quando a gente olha e como a gente está se posicionando enquanto estrutura, Garim, né, a gente tem 3 grandes eixos que a gente está observando e se posicionando. Né? O primeiro deles é assim, cara, efetivamente se responsabilizar por contribuir para o salvamento de setores. Né? Então, os nossos clientes de rodovia, os nossos clientes de aeroporto, os nossos clientes de porto, a gente está se envolvendo com eles e ajudando um pouco, no momento de crise, a focar.
né? Porque é difícil, você tem muita coisa que você quer apresentar e discutir, mas não cola, não é o momento, e a gente entende a cabeça da turma que está do lado de lá da mesa, e essa turma está pensando no daqui 15 dias, no daqui 20 dias, né? Que é quando, de fato, você precisa sofrer uma quebra dessas empresas ou não. Tem empresas de rodovia, por exemplo, o cara trabalha muito justo. Se você efetivamente não tiver um cuidado, você arrebenta o mercado. Então, tem coisa... Segunda coisa que a gente tem olhado, ou seja, além de tem como dinamizar o mercado. E aí sim, titularizar que a gente acha que são saudáveis. Eu tenho que saudar a turma do Ministério da PPI e outros ministérios também que estão tendo essa preocupação. De, assim, a turma entende quando você coloca para eles mais detalhadamente. Agora, tem uma preocupação também de não contaminar o longo prazo com coisas que a gente já viveu no Brasil e sabe que não funcionam mais, né? O nacional-desenvolvimentismo, ele funcionou em determinado momento da nossa estrutura. Eu acho que se a gente tiver que pensar estratégia e desenvolvimento, o que eu acho que o Brasil tem que fazer, né, a gente tem que fazer isso nas bases do nosso século. E isso é efetivamente você conseguir pensar em planejamento e pensamento estratégico. Então, o Luiz está corretíssimo quando a gente, por exemplo, é provocado, no sentido de que não adianta só também você pulverizar e polvilhar o Brasil inteiro com obras sem um racional por trás disso. Eu vejo essa preocupação, eu acho que teve um primeiro momento ali que foi de euforia, né, de botar um PowerPoint na rua para a coisa acontecer, e eu acho que tem uma demanda política de que se faça isso com muita velocidade e tudo mais, mas assim, quando você ouve o Tarcísio e o próprio Marcelo Sampaio falando detalhadamente sobre aquilo, existe uma linha, né? Existe uma linha sobre preocupação de segurança jurídica, segurança regulatória. Esse também é um eixo que a gente tem se posicionado para contribuir. E terceiro, como investidores que somos e como estrutura que quer participar do mercado com os nossos clientes, a gente olha com muito bons olhos algumas iniciativas que o governo federal está colocando na rua, mas, de novo, não são para agora, né? Isso melhora o longo prazo do Brasil, mas não vai fazer obra acontecer. Vamos lembrar que concessão você assina hoje e tem todo um périplo de licenciamento ambiental, de concessão e aquisição e discussão com entes financeiros. Então, assim, não é uma coisa que consegue ativar a economia no curto prazo de 12 meses, 16 meses, que é o que a gente precisa agora, né? Mas bons passos estão sendo dados. Olha, o setor de saneamento, por exemplo, sendo aberto para investimento privado, é algo que nos interessa e nos fala muito ao coração. A gente já tem uma equipe olhando isso com muito carinho. A turma que está olhando o Porto, e aí colocando o Baldez, por exemplo, eu tive lá dentro muito ativamente nessa discussão, inclusive discutindo o modelo e como fazer, assim, ela está fazendo isso com muita competência. Assim, o time que está hoje liderando isso na PPI, no BNDES e no Ministério da Infraestrutura, e na própria Codesa, que é a primeira experiência do Brasil nisso, é um time muito fera. Assim, é um time que eu contrataria na Garim, tá certo? E daria graças a Deus de ter essa turma aqui. Então, de fato, tem coisas muito importantes. E a terceira coisa que a gente vê para longo prazo, para falar um pouquinho de futuro e de como a gente está olhando que estão os indicativos se a gente for falar de concessão em PPP, é muito importante ficar antenado no que está acontecendo agora sobre investimentos em entes subnacionais, né? Então, o Brasil veio numa pegada muito forte de fazer os grandes projetos na União. As poucas iniciativas que existiam nos entes subnacionais, eles eram capengas, até porque existe uma dificuldade sobre como estabelecer garantias, etc. E aqui tem mais um espaço para a gente conseguir fazer isso junto. O BNDES está bem posicionado nisso. A Marta, o Fábio Abrão estão fazendo um belíssimo trabalho com isso. Acho, e aqui vai a nossa esperança, de que precisa de estrutura, sim, e eu acho que quando o Tarcísio fala de obra pública, ele inclusive tem um pensamento que me parece bastante correto, que é de pegar as concessões que já estão em curso hoje e ampliar um pouco o seu escopo e colocar investimentos que façam sentido. Por outro lado, tomando muito cuidado para não serem investimentos que não vão dar retorno. Luiz, tem uma parte nisso? Sim, para a gente que pensa isso sobre o planejamento financeiro hoje e econômico, assim, é muito importante você criar eficiência no sistema, né? Ou seja, um sistema logístico, quando você tem ele eficiente, você tem ele mais justo. No entanto, há de se ter uma preocupação também sobre quem captura essa eficiência. Porque de nada adianta eu ter uma estrada super bem construída e cara. Então,
quem se apropria disso? Como você consegue dar os incentivos corretos para que se saia do outro lado? Então, essa discussão, esse debate, eu acho que é um debate que está muito bem endereçado. Todas as vezes que eu vou no Ministério, quando eu estava lá dentro, a gente já tinha debates muito qualificados. E desde que saí, volto lá hoje, converso com a turma, para ouvir, para aprender, né? Muitas vezes, assim, eu vejo que os avanços têm sido a passos largos. E eu acho, e assim, a nossa percepção, e acho que isso vocês podem assim, acompanhar bem, né? Eu tenho um Twitter hoje bem ativo, que é o Infra Danilo, que eu vou colocando lá o que a gente está olhando, né? E para onde a gente está efetivamente caminhando. De fato, a crise é complicada, dólar complicadíssimo. A gente estava conversando outro dia com o pessoal também do governo, ele falou assim, mas você pode fazer hedge de dólar. Eu falei, amigo, se alguém te der um hedge de 25 anos, você me avisa, eu contrato. Né, que seja barato, assim, você está falando de contratos de infraestrutura, não é um troço para daqui para amanhã. Né? Então, é outra lógica. Assim. E aí o governo vem endereçando isso muito bem, por exemplo, colocando isso na outorga variável, querendo fazer uma compensação. O problema é que, dependendo do vol, ou seja, do volume da volatilidade, de fato, você não vai conseguir fazer isso nem na tua outorga. Então, fica aqui só alguns questionamentos e algumas questões que eu acho que são relevantes para a gente ter na nossa perspectiva e abro, enfim, para a gente continuar a conversa. A gente, não, muito interessante, assim, acho que é uma visão de futuro de necessidade. E aí a minha pergunta, já na sequência, precisando encerrar aqui o nosso painel, infelizmente, é da visão do otimismo, assim, né? O que, com toda essa discussão que a gente teve até agora, todas as medidas adotadas, o que fica para o Brasil, na visão de vocês, aqui já encerrando para as nossas considerações finais, o que fica para o Brasil de herança de tudo isso que está sendo discutido, das alterações legislativas, dos debates que estão sendo travados nesse momento a respeito das alterações que são necessárias para o Brasil retomar o crescimento? Posso começar? Pedro, muito boa a tua pergunta. Eu não sei ainda se a herança que vamos colher, ela é um ativo ou um passivo. Eu não sei se ela é imóveis e investimentos ou dívidas do falecido. Antes só de fazer esse fechamento, eu vi uma pergunta no chat que eu achei interessante, que houve uma pergunta se esses PLs que eu falei resolveriam os problemas todos os problemas que a gente tem em direito público. E a resposta é logicamente não. E aí eu queria fazer aqui um endereçamento, né, de que nós temos medidas urgentes para tomar, mas nós temos medidas estruturantes que já vinham sendo discutidas. A gente discutiu muito aqui a reforma da lei de licitações e PPPs do Arnaldo Jardim, mas a gente tem aí já no Congresso há bastante tempo e aprovado na Câmara e no Senado, agora voltou para o Senado, o PL para a Câmara, o PL de licitações, que vai unificar a legislação de contratações públicas, né, vai transformar a lei de pregão RDC e a 8666 em uma legislação única. É importante também a aprovação, ela traz bastantes inovações. A gente tem, o Danilo falou agora na nova lei do marco regulatório de saneamento, é essencial a participação privada em saneamento. A maior justificativa para isso é a deficiência do nosso acesso à água e esgoto no país. E outras legislações mais diversas, tal como a inclusão de dispute board em contrato administrativo. A gente acha que os comitês de resolução de conflitos vão resolver os problemas. E aí eu trago experiência própria, assim, como é bom sair de um problema por meio de um acordo, de uma conciliação, de uma mediação ou de uma resolução administrativa. Hoje a minha posição envolve todas as atividades de um departamento jurídico, então a gente tem a parte consultiva, a parte negócio e também a parte conflitos. E eu não sou um entusiasta do conflito, muito pelo contrário. Eu acho que a gente consegue resolver de maneira muito mais adequada através de mecanismos alternativos de resolução de conflitos. Então, eu acho que essas normas que visam a instituição aí de dispute board também vão servir para nos ajudar a resolver esses conflitos. Sobre herança, eu vou concluir a minha fala dizendo que a gente tem que ter muita coragem para encarar e resolver os problemas.
Aí essa coragem ela tem que ser do mercado privado, dos contratados, de quem é contratado da administração pública em todas as suas esferas, mas ela também tem que ser do contratante, do gestor público. E eu espero que a gente crie uma herança positiva no tratamento que o Poder Judiciário e os tribunais de contas vão conferir às tratativas que nós vamos ter decorrente desses litígios, desses conflitos que são gerados pela Covid. Se a gente deixar e não resolver de maneira administrativa, de maneira séria os conflitos, esses conflitos vão ser julgados daqui 10, 15 anos. E aí os julgadores, os órgãos de controle interno e externo e os julgadores do Poder Judiciário ou mesmo os arbitrais acho que não vai demorar 10, 15 anos, mas uns bons 5 tendem a demorar. Eles vão ter que julgar com base em situações passadas. Então, eu espero muita empatia e muita vivacidade, né, na cabeça desses julgadores para decidir determinadas questões com base na situação extraordinária que a gente está vivenciando. Para encerrar, eu agradeço muito o convite e a participação nesse debate. Obrigado. Boa. Eu que agradeço, Cristiano. A gente, infelizmente, encaminhou aqui para 1h30 de webinar, batendo o nosso teto aqui. Se possível, fechar só com as considerações do Baldez. E já peço desculpas já ao Danilo, que foi o último que fez a palavra, já dando a visão sobre o futuro. Fico aqui com o Baldez, e não uma predileção, mas sim... Não, por favor. Tentativa de encerramento aqui. Danilo, ele invocou a lei do idoso. Preferência. Olha aqui, ó, por isso que eu falei primeiro, né? Eu quero falar um pouco sobre essa questão da herança, que eu também vi aqui a pergunta no chat. Eu vou só pontuar o que eu acho que poderia ficar de herança, e a gente pode até depois, já me comprometo, acaso houver outro encontro desse, eu já estou inscrito. O projeto de lei 261 do senador Zé Serra sobre autorização em ferrovias. É fundamental que o setor privado tenha o direito de construir sua ferrovia, sem pedir, por favor, para o governo colocar em licitação. Então, essa lei ela é fundamental. Temos algumas propostas de ajuste, mas o mérito dela é total. Segundo ponto, apoio à Lei Geral de Concessões. Tá certo? Terceiro ponto, mudar a legislação de cabotagem. Não é possível que, para eu comprar um navio e ir trabalhar na cabotagem, eu tenho que pedir autorização para os outros players. Não é autorização para o governo. Eu vou pedir para o Danilo, Cristiano, por favor, deixa eu entrar aqui. É um absurdo completo. E está aí, está valendo até hoje. Muito bem. E revogar um decreto chamado Regulamento de Transporte Ferroviário, que é de 96, tá certo? Que impede a competitividade dentro do modal ferroviário, que é explorado na forma de monopólio. Saneamento, esse foi unânime, todos nós, e a questão da privatização das companhias docas. Nós estamos aguardando o modelo que o BNDES está fazendo para a Codesa, vamos ver qual é o modelo, tá? Mas eu quero lembrar, no caso da Codesp, a Codesp não teria, no meu modo de ver, atratividade na forma que está hoje, porque ela tem dívidas e problemas, então o Danilo deve detalhar, saber muito mais que eu, que dificilmente o setor privado vai comprar um problema, tá certo? Eu vi outro dia dizer, não, vamos abrir o capital da Codesp. Quem vai comprar ações da Codesp do jeito que ela está? Estou falando do jeito que ela está. Exato. Faz sentido. Agora, ela tem um potencial brutal, é evidente que tem, ué.
Então, tinha que fazer uma coisa diferente e deixar a abertura de capital um pouco mais lá na frente, mas começar a modelar o caso da Codesc. E, finalmente, só para lembrar e dar esse exemplo, agora lançou-se o Ministério da Infraestrutura, a NTT, mandou para o Tribunal de Contas a licitação de concessão da BR-153, lá de Goiás e Tocantins. Sabe quando foi feito esse estudo? 2017. Nós estamos em outra realidade completamente diferente. Quer dizer, o mínimo que tinha que se fazer era pegar esse estudo, fazer uma atualização, trazer para um cenário mais realista, tá certo? E aí sim, fazer o processo estatório. Aí depois não tem licitante, não tem atratividade, não tem nada. Aí a culpa é do mercado. Então, Pedro e Adriano, já me coloco à disposição para caso vocês queiram me convidar de novo, eu estou à disposição. Será um prazer, meu cara. Pessoal, bom, vamos ter que encerrar aqui agora. Queria já, em nome do escritório, aqui, agradecer a disponibilidade, a participação de vocês. Recebemos diversas mensagens aqui em paralelo, parabenizando o nível do debate de todos os participantes aqui. E, enfim, eu agradeço mesmo e espero que em breve a gente consiga reunir de novo esse time de peso para a gente bater mais um pouquinho de papo disso no futuro. Muito obrigada a todos e vamos ver se a gente faz aí um segundo round mesmo, que ficou muita coisa ainda para a gente conversar. À disposição. Um grande abraço, obrigado. Muito obrigado a todos. Um abraço grande. Obrigado, um abraço a todos também. Tchau.